Glória a Deus, louvado seja Deus. Mais um quadro Aprendendo com a Bíblia, aqui no canal do nosso YouTube. A mensagem de hoje é: a mentira não prevalece. Ei, vai ser forte, hein? Hoje é para os mentirosos. A mentira não prevalece. Está aqui comigo a minha mãe, está aqui comigo o seu Evandro também. Pai do Senhor, mamãe. Paz do Senhor Jesus para todos. Paz do Senhor Jesus para todos. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Então, o tema hoje aqui é: a mentira não prevalece. Você que está nos ouvindo pelo canal do YouTube, vou pedir aí para você, faça a sua parte, compartilhe o link do nosso canal, se inscreva se você não é inscrito ainda no nosso canal, ative o sininho para você receber mensagem quando o pastor Tarcísio postar alguma coisa aqui no canal do YouTube, tá bom? Ative o sininho aí, deixa o seu like também. E compartilhe o link no seu Zap, WhatsApp, no seu Face, no grupo. Compartilhe o link, nos ajuda a levar a palavra de Deus. Pois bem, aqui no quadro Aprendendo com a Bíblia hoje, o tema é: a mentira não prevalece. Você já viu alguma mentira permanecer até o fim? Louvado seja Deus. E o texto base, para não ficar nas minhas palavras, né? Palavra nossa, de pessoas, de gente, vamos para a Escritura Sagrada. Aqui na Bíblia, aqui, está dizendo aqui em Lucas, no Evangelho de São Lucas, desculpe, no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, de versículo 2 e 3, está escrito assim. Olha o que está escrito na palavra, hein? Não é o pastor, não. Olha aqui o versículo. E nós vamos trabalhar bastante nesse versículo bíblico aqui, esses dois, né? Lucas 12, versículo 2 e 3. Nada há encoberto que não haja de ser revelado, nem oculto que não haja de ser sabido. Porque tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados, será apregoado. Glória a Deus. Então aqui, essa palavra de hoje, trazendo para nós aqui uma verdade do Espírito Santo. Então a gente vai, para começar aqui, a gente vai numa história, dentro da Bíblia também, em Atos dos Apóstolos capítulo 5, só para complementar esses versículos. Nós vamos ver a história de um homem, de uma mulher, que tentaram mentir, né? E a mentira foi descoberta pelo Espírito Santo. Essa pessoa se chama Ananias e também a sua esposa, a Safira, né? Eu quero começar aqui lembrando desse episódio, né, que a Bíblia aqui registra para nós aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Né? A igreja aqui primitiva, essa igreja primitiva, ela estava em um momento de grande mover de Deus. Muitos ali vendiam propriedades e colocavam o valor aos pés dos apóstolos, lá no templo, para que ninguém tivesse falta de nada. Então eles depositavam ali, né, aquilo que eles faziam voto com Deus. Mas um casal aqui na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, esse casal chamado Ananias e Safira, e vendeu uma propriedade e decidiu fazer o quê? Mentir. Decidiu mentir. Eles levaram parte do dinheiro, mas disseram que era o valor total. E não era, na verdade. Levaram só uma parte do que ele tinha feito o voto. O problema não era dar menos. Esse não era o problema. O problema aqui era o quê? A mentira. Não era o valor em si, ou mais ou menos, mas era a mentira. Eles queriam apresentar aqui uma generosidade, né? Ser generosos, que não tinham. Pedro, aqui cheio do Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que ele, cheio do Espírito Santo, ele confrontou Ananias e ele falou assim para Ananias: não mentistes aos homens, mas a Deus. E a Bíblia vai dizer que imediatamente aquele homem caiu morto. E depois, Safira entrou, repetiu a mesma mentira do marido. Parece não, eles tinham combinado, né? Ela repetiu a mesma mentira. E também caiu e morreu. Então esse texto aqui parece duro para nós, né? Parece duro, mas nos ensina aqui uma grande verdade, essa palavra. Que verdade? A mentira não prevalece diante de Deus. Por isso que é o tema aqui, a mentira não prevalece.
ainda mais diante de Deus. Aí que não prevalece mesmo. Pode até enganar pessoas, né? A mentira pode até enganar pessoas, mas por um tempo. Mas diante do Deus Todo-Poderoso, nosso Criador, mais cedo ou mais tarde, a verdade ela vem à tona. A verdade ela aparece cedo ou tarde. Tem um ditado no mundo que diz que a mentira tem perna curta, né? Então a mentira ela sempre promete vantagens, mas ela também cobra caro, a mentira. Ela promete vantagens, mas ela cobra caro. Quantas das vezes o diabo, falei já, quantas das vezes o inimigo tenta nos convencer, eu e você, de que uma pequena mentirinha, né? Uma pequena mentirinha pode resolver um grande problema. Não é assim que o inimigo faz? Ele usa a gente, às vezes, para fazer uma pequena mentira. Às vezes tem um grande problema a acontecer, e aí o inimigo coloca na nossa mente uma pequena mentirinha para resolver aquele problema. Parece que, né? Parece que está no caminho certo. Ele diz assim: minta só hoje, para não perder essa oportunidade. Aí a pessoa vai e mente. Né? Ele fala assim, o diabo ainda sopra assim no ouvido, ó. Opa, falei de novo. O inimigo ele sopra assim: ninguém vai descobrir, né? É só um detalhe. E todo mundo faz isso, né? A maioria das pessoas faz isso. Eu já fiz também. Eu não posso me excluir, né? Eu tô falando o que eu vivi já. Eu sei que é caro, você paga caro. Mas a mentira é como uma teia de aranha, né? Uma teia de aranha. Como, pastor? Assim, a teia de aranha, você olha para ela, parece fina. A teia de aranha parece que ela é frágil, né? Assim que a gente vê a teia de aranha. Mas a gente observa que a teia de aranha, ela faz o quê? Ela prende, né? Prende. Não é aprende, não. Ela prende, ela pega. E quanto mais pessoas tentam sair, mais enroscada fica. Assim é a teia de aranha, né? O mosquito cai ali, ele se enrosca, vem outro, se enrosca. Você olha, a teia de aranha tá cheia de mosquitinho, né? Assim é a mentira. A pessoa tenta sair, vai se enroscando cada vez mais ainda. A mentira, a mentira, ela pode até dar uma sensação de alívio momentâneo, mas cuidado, hein? Ela traz consequências e grandes consequências. A mentira, vou falar algumas consequências que ela traz aqui para você. A mentira, ela traz culpa interna. A consciência da pessoa não tem mais paz por causa da mentira. O medo de ser descoberta, então, vixe, né? Quando a pessoa mente, ela tem um medo terrível da mentira ser descoberta. Porque o coração sabe que não é verdade aquela mentira não é verdade. Né? A mentira ela traz também perda de credibilidade, porque quando a mentira aparece, as pessoas deixam de confiar, não é assim? Você talvez já teve confiança em tanta gente, mas a partir do momento que se descobriram mentira de você, você já não tem mais, a pessoa já não confia mais em você, né? A gente perde a credibilidade, perde a confiança no mentiroso, porque você sabe que aquela pessoa não fala a verdade. Quando ela começar a falar a verdade, vai ser difícil dela conquistar novamente as pessoas que confiem nela, porque tudo que ela falar, o outro vai pensar que é mentira, né? Assim, vai achar que ela está mentindo, e na verdade ela está falando a verdade, mas a consequência das mentiras trouxe isso. E acima de tudo, né, a mentira, ela fere o nosso relacionamento com Deus, ela separa o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz no Evangelho de João 14:6 que o nosso Deus, ele é o quê? Ele é a verdade, o nosso Deus. Então a verdade, ela que vai prevalecer sempre, não é a mentira. Quem prevalece sempre é a verdade. Jesus disse para nós em João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Presta atenção, olhe aqui e veja, presta atenção comigo aqui, no início dessa palavra. A verdade pode doer, né? No início, como está aqui. Mas a cura, né? Ela já vem logo em seguida. Ela já vem. Por quê? Porque ela é como um remédio, a verdade, né? Já a mentira, ela pode parecer confortável no início, quando a pessoa mente, ela resolve até aquele problema,
Mas lá no fim, na ponta da sua história, ela vai destruir você, como destruiu Safira e Ananias. Então a verdade é como o sol. A verdade é como o sol. Pode ser encoberta por nuvens por algum tempo. Você já viu que o sol está ali brilhando, né? Aí vem a nuvem e tampa aquele sol. Mas não é eterno. Fica ali por um momento, né? Por quê? Porque o sol não pode ser apagado. Ele pode ser encoberto, mas apagado não. Mais cedo ou mais tarde, o sol aparece. Assim também é a mentira. Cedo ou mais tarde, essa nuvem sai e a mentira vai aparecer. Então, quantas histórias, né, nós conhecemos aqui? Eu vou contar algumas histórias aqui de alguns mentirosos. Ou de onde a mentira tem entrado, né? Quantas histórias aqui nós conhecemos de políticos, vamos dizer assim, de políticos, de empresários, até mesmo dentro de famílias, né? Em que a mentira ficou escondida por anos e anos e anos, mas um dia a verdade veio à tona. Você conhece políticos que mentiram, depois foram descobertos, você conhece empresários, né, grandes como aquele, não vou falar o nome aqui que está sendo gravado, mas empresários famosos, que mentiram, depois foram descobertos, pego até com coisas dentro da mala, né, famílias, né, que foram destruídas por causa de mentiras, né, e que a mentira ficou ali escondida por alguns anos, mas um dia a verdade veio à tona. Por quê? Porque é isso que Jesus nos disse. Não há nada, como eu li lá no começo da história aqui, né? Não há nada oculto que não seja ou que não venha a ser revelado. Não fica, ela vai aparecer. Vamos ver alguns outros exemplos bíblicos, que eu trouxe Ananias e Safira, mas tem outros aqui, de que a mentira ela não prevalece. Eu vou mostrar para você. Olha, tem a história de Jacó, enganado, né, enganando o Isaac. Você lembra dessa história em Gênesis 27, né? Que Jacó, ele enganou Isaac. Né? Gênesis 27. Ele conseguiu a bênção, o Jacó? Conseguiu. Mas ele pagou o quê? Um alto preço. Passou anos fugindo, né? Fugindo, enganos sofridos, família dividida. Outro também foi o José e os seus irmãos. Em Gênesis 37. Os irmãos, eles mentiram para o pai deles, dizendo assim que José tinha morrido. Mas anos depois, a verdade apareceu. Né? Jacó chorou 2 vezes pelo filho perdido, pela mentira descoberta. Né? Que eles mentiram que o José tinha morrido. Também nós vemos em Daniel, o Daniel ali na cova dos leões, Daniel 6, os homens ali invejosos amarraram, armaram ali contra o Daniel, né? Eles armaram porque eles não queriam que Daniel fosse o governador, então eles, com inveja ali, armaram uma intriga contra ele. Mas lá no fim, a gente vê no capítulo 6 que a mentira caiu por terra, eles foram, e foram eles que ali acabaram no lugar da condenação, né? Foram jogados na cova do leão. Então a mentira pode até parecer forte por um tempo, mas a verdade de Deus é eterna. A verdade de Deus é eterna, não é momentânea. Irmãos, você que está gostando da mensagem, não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui, tá bom? Pastor, o que você sentiu no coração a respeito da verdade e da mentira aí? Irmão, nós vivemos aqui numa sociedade onde a mentira, muitas das vezes, ela é normalizada. Os dias de hoje parece que é normal, né, a mentira. Tanta mentira que a gente se perde já no meio delas. Você já não sabe mais quando é verdade, quando é mentira. Então nós vivemos nos tempos, um final de tempo, que até mesmo a fé, o amor, muitas das vezes é mentira que está por perto da gente. Pessoas mentem no currículo, quando preenchem os currículos, né, para conseguir um emprego, eles mentem ali, põem coisas que eles nunca foram. Quando a verdade vem, né, que está lá no emprego, a verdade vem, ele não é aquilo, perde o emprego. Pessoas mentem no imposto de renda para não pagar mais caro. Pessoas mentem nos relacionamentos para evitar conflito. Mentem até para si mesmas, algumas pessoas.
para justificar pecados e erros. Ela começa a mentir para ela mesma e ela acaba se enganando, né? Engana ela mesma, né? Mas nós devemos lembrar de uma coisa, sempre nós devemos lembrar disso. A mentira não é apenas uma falha de caráter, não é isso, não é apenas só isso, né? Uma falta de caráter ou falha. A mentira, ela é uma arma exclusiva do diabo, não é de Deus. A mentira é uma arma, é uma ferramenta exclusiva do diabo. Jesus ele falou para nós aqui no Evangelho de João 8:44 que o diabo é o quê? Ele é o pai da mentira. Se ele é o pai da mentira, então a mentira é uma arma exclusiva do pai, né? E o filho acaba usando aí a mentira para mentir as coisas. Então, toda vez que você escolhe mentir, você está usando a linguagem de quem? De Deus ou do diabo? A linguagem do pai, né? Que é o diabo, porque o nosso pai é o Todo-Poderoso, o Deus da verdade. Então, quando se mente, você tem outro pai. Você está usando mentira, escolhe mentira, você tem outro pai. Não tem como você falar que teu pai é Deus. Se você é filho do mentiroso. Pastor, mas onde está? Está na Bíblia aqui, estou acabando de ler. João 8:44. Né? Toda vez que escolhemos mentir, estamos usando a linguagem dele. O pai da mentira. Se ele é o pai, quem mente é o quê? Por isso, como servos de Deus, meu irmão e minha irmã, nós precisamos ser homens, precisamos ser mulheres, jovens, de verdade, que falem a verdade, né? Mesmo que parece que a verdade vai doer, temos que falar a verdade. Mesmo que pareça que a verdade vai nos prejudicar no momento, temos que falar a verdade, porque ao longo prazo, né, ela nos dá guarda, dá proteção. Por quê? Porque aí você passou a estar na mão do Pai, do poderoso, verdadeiro, que fala a verdade, e não o Pai da mentira. Então a verdade aqui, a verdade aqui, ela pode até custar, né? Custar caro, mas vale a pena falar a verdade. Porque a verdade vai custar caro, né? A gente tem medo de falar a verdade, não é isso? Mas não tem medo de falar mentira. Será por quê? Tem gente que tem medo de falar a verdade, mas não tem medo de falar mentira. Era para ter medo de falar mentira, né? Porque vai ter que depois falar com o papai lá, o chifrudão. Talvez alguém hoje aqui esteja vivendo um dilema, né? Aqui está ouvindo a mensagem aí, talvez você está vivendo um dilema nos dias de hoje. Se eu contar a verdade, né? Posso perder o meu emprego, pastor? Né? Talvez você esteja dizendo isso aí. Você conseguiu um emprego de um jeito, deve estar dizendo, se eu contar a verdade lá, eu perco o meu emprego. Se eu contar a verdade, eu posso perder a amizade de fulano, de ciclano. Se eu contar a verdade, eu posso enfrentar uma grande vergonha que vai vir contra mim. Ou é melhor você falar a verdade e sofrer com Deus do que você falar a mentira, se dar bem, e depois sofrer com o diabo, né? Lembre-se de uma coisa, é melhor você perder algo com a verdade do que você ganhar tudo com a mentira. Por quê? Porque o que constrói sobre falsidade, é o que estou acabando de pregar, ele não permanece. Não permanece. A mentira não prevalece. Então, tudo que você construir sobre falsidade, sobre mentira, isso não vai permanecer. Isso aí vai cair por terra, cedo ou mais tarde. Então, a verdade, ela pode custar lágrimas, choro, né? Mas hoje, né, ela pode custar isso. Você conta a verdade, momentaneamente pode trazer choro, lágrimas, dor. Mas deixa eu dizer para você, amanhã ela te traz uma grande paz no teu coração. Já a mentira pode evitar lágrimas. Pode. Momentaneamente ela vai te evitar lágrimas, choro, né? Mas pode ficar tranquilo que a destruição vem depois. Porque cedo ou mais tarde será descoberto. Eu quero perguntar para você hoje, alguma área da sua vida aqui onde a mentira tem prevalecido na sua vida? Há algum segredo escondido que rouba a sua paz? Há algo que precisa ser confessado a Deus e resolvido na sua vida hoje? Essa é a pergunta que eu deixo para você. Não precisa falar comigo, tá? Nem responder aqui no canal. Você pode responder para você mesmo, para o Espírito Santo que está aí com você. Hoje o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, ele está nos chamando para andar na luz e não nas trevas.
No Evangelho de 1 João 7, capítulo 1, versículo 7, diz assim: se nós andarmos na luz como ele é, na luz, como ele, né? Na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, andar na luz é viver sem medo de ser descoberto, porque você já está na luz, né? Porque já não temos nada a esconder, está na luz. É ter paz na consciência, é liberdade no coração, quando você anda na verdade. Para nós terminarmos aqui, que já chegamos a 20 minutos, passa rápido, né? Meus irmãos, para nós terminarmos aqui, deixa eu dizer para você, a mentira pode até enganar pessoas, mas não engana Deus. Pode até durar um pouco, por um tempo, mas ela não prevalece para sempre. Por isso que o tema aqui é a mentira não prevalece. Mas cedo ou mais tarde a verdade aparece. Por quê? Porque Deus é a verdade. E tudo que é de Deus, né, tudo que é dele, vai permanecer do nosso Deus. Então escolha viver na verdade, meu irmão, minha irmã. Escolha viver na verdade. A verdade com Deus, a verdade com as pessoas, a verdade com você mesmo. Por quê, pastor? Porque quando andamos na verdade, andamos na liberdade que Cristo Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Amém? Vou parar por aqui, que senão fica extenso, tem tanta coisa para falar, mas fica muito grande o áudio, dá uma preguiça de ouvir, né? Mas glória a Deus, aqui já está o suficiente. Vamos orar para me estar entregando em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nós nos colocamos agora diante da tua gloriosa presença, meu Pai. Reconhecemos, ó Deus, que tu és a verdade e que em ti, meu Deus, não há engano, não há sombra, meu Pai, de variação. Tu és luz, meu Deus, e tudo o que está oculto diante dos homens está completamente descoberto diante dos teus olhos. Pai, nós ouvimos a tua palavra que nos lembra, meu Deus, que a mentira, meu Deus, não prevalece. E hoje queremos abrir o nosso coração diante de ti. Se, meu Deus, em algum momento, meu Pai, da nossa vida nós falhamos, se mentimos, se escondemos, meu Pai, alguma coisa, meu Pai, se tomamos decisões baseadas na falsidade, na mentira, pedimos agora, meu Deus, a tua misericórdia. Pai, perdoa-nos, ó Senhor, porque muitas das vezes, meu Pai, pensamos, meu Deus, que a mentira iria nos livrar de problemas, mas ela só nos afasta de ti, ó Deus Altíssimo, porque tu és a verdade. Espírito Santo, sonda agora cada coração que participa dessa mensagem. Se alguém aqui, meu Deus, está vivendo em conflito, meu Pai, preso, meu Deus, a uma mentira do passado, meu Deus, que o Senhor traga libertação nesta hora, que o Senhor mostre, meu Deus, que a verdade pode até doer no início, mas ela é que cura, meu Deus, é que restaura, que liberta. Meu Deus, tira de nós, meu Deus, todo medo de enfrentar a verdade. Dá-nos coragem, meu Deus, para sermos transparentes diante de ti e diante dos homens nesta terra de vivente. Meu Deus, ensina-nos, ó Deus, a sermos fiéis, a falarmos a verdade sempre, mesmo quando, meu Pai, isso parece, meu Pai, nos custar alguma coisa, que o nosso sim seja sim, Pai, e o nosso não seja não, para que o teu nome, Senhor Jesus Cristo, seja glorificado na nossa vida. Deus amado e santo, sabemos que muitas das vezes o inimigo tenta nos prender na mentira, porque ele é o pai da mentira, mas hoje nós, meu Pai, rejeitamos, meu Pai, nesse momento, meu Pai, nós rejeitamos agora toda obra do maligno, meu Pai, e declaramos que pertencemos ao nosso Deus, o Deus da verdade, ao Deus que liberta, que cura, restaura, ao Deus que transforma. Pai, que cada pessoa que ouviu esta mensagem seja tocada pelo teu Espírito Santo, que esta pessoa encontre paz na consciência, paz no coração, liberdade verdadeira, meu Deus, que a verdade de Jesus Cristo seja o nosso alicerce, que a tua palavra seja a nossa direção, e que a nossa vida, meu Pai, seja marcada pela integridade, pela fidelidade ao Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que a verdade sempre prevalece e que aquele que anda na luz jamais será confundido. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos e já te damos toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Amém, Jesus, e amém, Jesus. Deus abençoe a vocês em nome de Jesus.